Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando mais um episódio muito especial aqui do Vozes do Planeta, e nós temos o prazer de começar este episódio pré-COP30, porque as demais coberturas vocês vão acompanhar direto de Belém, onde eu estarei lá no Amazon Climate Hub, trazendo todo o dia a dia desta COP30, mas é muito importante este episódio, pois nós vamos trazer as principais expectativas e realidades, faltando aí menos de 2 semanas para a COP30. E para a gente iniciar com estas vozes importantes que vamos receber hoje, eu queria convidar aqui para o nosso estúdio virtual Ana Toni, secretária nacional de Mudanças Climáticas e CEO da COP30. É um prazer imenso te receber aqui no Planetinha, Ana. Uma honra. E né, com friozinho na barriga, que só, como você falou, só faltam 2 semanas, né? Então, muita coisa para fazer. Ana, conta para a gente iniciar, você assume agora, né, para esta reunião do clima das Nações Unidas, o papel de CEO da COP30. O que isso significa? Bom, o papel mais importante não é da CEO da COP30, e sim do presidente da COP30, que é o embaixador André Corrêa do Lago. Então, eu estou trabalhando com o André, um pouco assim, ajudando em tudo que precisa ajudar, da estratégia, negociação, logicamente, todas as ações, agenda de ação, o envolvimento da sociedade civil, setor privado. A gente está coordenando juntos aí toda essa empreitada que começa daqui 2 semanas. Já estamos nisso, Paulina, desde o começo do ano, né? No dia 21, quando o presidente Lula nos convidou para ocupar ele a posição de presidente e eu de CEO, e chegou. E agora estamos aí há 2 semanas, mas acho que fizemos a lição de casa certa e estamos esperando poder colher os frutos certos também na COP. Bom, muitos desafios, né? E esse é um episódio sobre expectativas. COP30 vai ser a primeira realizada na Amazônia, né, Ana? Que impacto simbólico e prático essa escolha traz para as negociações da COP? Então, para as negociações, logicamente todo mundo acompanhou, né, todo o debate sobre logística, que não, né, está mais na responsabilidade ali do resto do governo, Casa Civil, mas foi tão disruptivo fazer uma COP na Amazônia, simbolicamente tão importante, que muitas pessoas, quando foi anunciado pelo presidente Lula, um pouco tinha uma ideia de Belém, da Amazônia, totalmente distorcida. A gente sabe que isso não é novo, né? A ideia de o que é a Amazônia, o que é essa cidade Belém, o que significa ter uma COP na Amazônia, tem bicho, não tem bicho, vai dormir na rede, assim, das coisas mais bizarras foram perguntadas nesse processo, mas agora, chegando, a gente percebe que, simbolicamente, isso vai nos ajudar muito na negociação, porque é uma COP onde a gente tem que falar sobre implementação, tem que falar de vida real, tem que falar da vida das pessoas. E Belém é uma cidade que tem, sim, seus problemas, como muitas das cidades médias, e vai mostrar um Brasil que assim enfrenta os seus problemas, né? Porque para lidar com a mudança do clima, a gente tem que enfrentar os problemas e não fingir que eles não existem. Então, acho que está na Amazônia, trazendo aí os desafios de preservação da floresta, de prosperidade para as pessoas que vivem na Amazônia, o conhecimento indígena e das populações tradicionais. Isso vai dar um tempero nas negociações que nunca teve em nenhuma outra COP. Você falou muito da participação, né, justamente de vozes das comunidades tradicionais, dos povos originários, e justamente nessa semana, né, o Guterres falou justamente de que uma mudança, um avanço seria com a inclusão, um avanço concreto seria com a inclusão dessas vozes indígenas, principalmente. Também foi falado, você colocou, né, que é uma COP da ação, né? Que mecanismos concretos vão ser apresentados para garantir que esses acordos, pelo menos, saiam do papel ou avancem? Então, primeiro na parte de inclusão, porque eu acho que isso é um aspecto, vai ser muito diferenciado na nossa COP. Desde o começo da preparação da COP30,
a presidência da COP30 trouxe os círculos, né? São 4 círculos, e um dos círculos é o Círculo dos Povos, que está sendo liderado pela ministra Sônia Guajajara, para assegurar que as vozes dos povos indígenas, povos originários, população tradicional, esteja no centro dos debates climáticos da liderança da COP30. Então, isso já é um diferencial, e eu tenho certeza que será a COP com a maior inclusão das vozes dos povos da floresta, das populações tradicionais, na Amazônia, né? Então, a gente espera muito a participação da população tradicional e da população indígena, e criamos mecanismos para isso através do Círculo dos Povos, né? Então, a ministra Sônia está muito próxima. Temos também, logicamente, a ministra Marina Silva, que criou o Círculo do Balanço Ético, então vai trazer a ética olhando para a população tradicional. Então, acho que isso vai estar muito presente. Mas o grande desafio é como é que a gente torna isso, primeiro, concreto, e segundo, que as pessoas entendam que o que está acontecendo com a vida delas tem relação com as COPs, porque eles só veem, né, os diplomatas indo de país para país, de reunião para reunião, e normalmente não fica claro o que essas reuniões têm a ver com a vida do dia a dia das pessoas. Mas quero aproveitar que a gente está aqui no Vozes do Planeta para tentar fazer um pouco essa ligação. Olha, quantos de nós pensávamos há 2, 3, 4 anos atrás que painel solar era uma coisa de outro mundo, era só para pessoas super ricas, que a gente não tinha acesso a essa tecnologia? Hoje em dia, painéis solares são colocados, por exemplo, em comunidades indígenas, em lugares que não tinham acesso à energia. Isso é fruto da Convenção de Clima. Quando a gente conversa sobre carros elétricos ou carros híbridos, isso é fruto também dos debates. Quando a gente agora fala com tanta facilidade no Brasil, vamos lembrar que 3 anos atrás, falar de desmatamento zero na Amazônia era quase proibido no último governo, né? Agora a gente fala com muita facilidade, tem um presidente que está totalmente determinado a isso. Isso é fruto a responder também à necessidade de combate à mudança do clima. E isso é o lado bom, né? Mas o lado ruim é que a gente já está vendo as enchentes, as secas. Então, mostra que a mudança do clima e as decisões tomadas nas COPs têm um efeito direto na vida das pessoas. Mas a gente vai poder, na COP30, poder traduzir, olhando para a bioeconomia, olhando para o que demarcação de terra indígena tem a ver com ação climática, mostrando que essas coisas estão interligadas, e que, por isso, essas decisões estarão, sim, afetando a vida das pessoas, e, nesse sentido, é tão importante que as pessoas participem dessas decisões também. Muito bacana, Ana. E agora uma pergunta mais geral, né, do movimento geopolítico que está no mundo, né, que tem um lado negacionista, que tem um lado de pressão econômica, e, enfim, né, a gente vê, por exemplo, com o novo governo nos Estados Unidos, teve uns episódios passados aqui no Vozes do Planeta que conversamos com o Jamil Chad, né, jornalista, e também com o Cláudio Ângelo, outro jornalista, e fazendo uma análise dizendo justamente que hoje falar sobre extremos climáticos é falar também sobre direitos humanos, né? Direitos das pessoas. Então, como você acredita, dentro de todas as tensões internacionais, né? Por exemplo, como essa nova presidência nos Estados Unidos, podem influenciar nesses rumos das negociações na COP30? Será que a COP30 vai conseguir reforçar um modelo de cooperação internacional? A gente não tem escolha, a gente precisa conseguir isso. E certamente, como você colocou, e o Jamil sabe melhor do que qualquer um, a geopolítica está péssima. Nós temos guerras militares em diversos lugares do planeta, a gente tem guerras comerciais, a gente tem um novo tipo de negacionismo acontecendo no dia a dia, e tudo isso tira a atenção para a tão necessária ação conjunta à mudança do clima. Mas todo mundo que trabalha com mudança do clima sabe que não tem como trabalhar a temática climática a não ser de uma maneira multilateral. Então, certamente,
os Estados Unidos pedirem para sair da Convenção do Clima pela segunda vez, porque quando o Trump também foi presidente, eles saíram da Convenção do Clima. Isso vai sim afetar a nossa capacidade de entregar mais na COP30, não resta nenhuma dúvida, mas eu sempre brinco, são 198 países, os outros países ficaram, isso já mostra a demonstração de que os outros países estão determinados a continuar nessa caminhada de maneira conjunta, e é com esses países que a gente vai trabalhar, esses que estão determinados a trabalhar de forma conjunta, porque molécula de carbono não sabe se você é brasileira, americana, japonesa ou chinesa. Está afetando a todos nós, e o pior e o mais triste é que a população americana não está mais segura com o governo americano tendo saído da Convenção do Clima. Eles estão ainda mais inseguros, e aí a gente tem trabalhado com os governos subnacionais dos Estados Unidos, o setor privado, a sociedade civil, porque muitos deles, apesar do governo federal deles, estão comprometidos em continuar trabalhando no combate à mudança do clima. Tá certo, Ana. E nossa pergunta final, então, nesse episódio especial, justamente de expectativas e realidades da COP30, né? Faltando aí pouquinho para esta reunião do clima que vai ser em Belém, no Pará, na Amazônia brasileira. Eu queria te convidar para você deixar, então, quais são as suas expectativas dentro do que vai vir agora nas próximas semanas? Olha, acho que a minha expectativa é assim, né? Fizemos muito para chegar onde estamos. Eu acho que ter a COP no Brasil, no coração da Amazônia, em Belém, é uma oportunidade única para a população brasileira poder mostrar que estamos compromissados neste caminho, na descarbonização e na resiliência, pensando muito de como a gente envolve e inclui. A gente sabe aqui no Brasil que são escolhas difíceis, muito difíceis, mas a gente está fazendo isso de uma maneira coletiva. Então, é a inclusão que nos une. Lógico, tem opiniões diferentes, mas a direção que precisamos todos irem está clara. Então, espero que a gente chegue na COP como brasileiros e brasileiras conjuntos e influenciando os outros países a, juntos conosco, dar passos firmes e concretos no combate à mudança do clima. Vamos mostrar para eles que o nosso multirão está funcionando, tem muita ação climática na Amazônia, aprender dos nossos povos originários trazer essa inspiração que a gente tem aqui no Brasil, que é tão poderosa, para o centro do debate. Se a gente conseguir fazer isso, tenho certeza que a gente vai ter uma COP com muito êxito em Belém nas próximas semanas. Muito bem, então aqui no Vozes do Planeta, véspera de COP30, nós recebemos a secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, CEO da COP30, nos recebendo aqui para essas palavras pré-COP mesmo, né? Deve ser agora batalhão de trabalho, como está sendo, né, desde o começo do ano, como você bem colocou, Ana. Te agradeço muito por esse tempo aqui com os nossos ouvintes do Vozes do Planeta e até Belém, então. Até Belém. Nos vemos em breve. E muito obrigado. E muito importante falar com os Vozes do Planeta, porque são exatamente essas vozes que a gente quer que tenha aí um lugar privilegiado na COP30. Muito obrigado, Paulina. Muito bem, dando sequência aqui a este episódio especial do Vozes do Planeta, pré-COP30, onde estamos ouvindo vozes importantes para entender as expectativas, né, e realidades desta edição da COP, que será realizada em Belém do Pará. Eu gostaria de convidar agora para trazer um pouco do seu painel, né, de cobertura e de foco nesta COP30, o Etchum Acroagamela, ele que é repórter, jornalista floresta da Sumaúma Jornalismo Centro do Mundo, e vai estar nessa cobertura, e vamos estar juntos em alguns momentos, inclusive. Então, Etchum, prazer te receber aqui no Vozes do Planeta, bem-vindo, e queria que você nos trouxesse, então, já logo de cara, quais são os grandes desafios que você enxerga, os temas que serão desafiadores para cobrir e essas expectativas, né, com relação à COP30, Tchum.
Olá, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa experiência. Eu acho que o maior desafio é contar essas histórias da Amazônia, né? A Amazônia que está sempre em xeque. E aí, dessa vez, o Brasil recebendo na Amazônia brasileira, na Amazônia paraense especificamente. E para a Sumaúma e para mim, que sou repórter floresta, vai ser um grande desafio cobrir a COP que ninguém vê, porque é um evento climático sobre negociações climáticas e as pessoas que são de territórios tradicionais sempre foram pessoas que não tiveram no centro desse debate. E aí, para a gente, enquanto jornalismo centro do mundo, é trazer essa outra narrativa ao centro, que sempre deveria estar no centro, mas geralmente são pessoas que estão sempre à margem. Então, para a gente vai ser um grande desafio tentar cobrir uma COP a partir das perspectivas que estão trabalhando em Belém. Por exemplo, a cozinheira que vai preparar a comida dos chefes de Estado. Qual que é a perspectiva que ela tem sobre essas negociações? Ela entende o que é a COP, sabe? E aí, acho que é um pouco disso, trazer esse debate dessas pessoas que sempre estiveram, de certa forma, a essa margem e colocá-las no centro desse debate. E aí, acho que, para além disso, também vivenciar também as questões sociais que Belém tem, e aí tentar trazer essas narrativas dessas pessoas que vivem a cidade, que estão o tempo todo à mercê de políticas públicas que não existem, e, enfim, trazer esse outro panorama de vida que se tem dentro da Amazônia e dessas pessoas que vivem na Amazônia. Muito importante justamente essa perspectiva. A gente teve recentemente, Etchum, o secretário-geral das Nações Unidas trazendo, até para a própria entrevista para a Sumaúma, dizendo de que não existe futuro climático, não existe negociação climática, se não são ouvidas as vozes dos povos originários, se não são consideradas, né, as vozes dos povos originários. Você sente que para esta COP tem tido uma abertura maior dentro não só da parte da sociedade, né, civil, como a cúpula dos povos, mas dentro das vozes para as negociações, de escuta? Como é que você tem visto isso? É muito notório que na última década, nos últimos 5 anos, o movimento indígena deu um salto muito grande no sentido de representatividade. E aí, para essa COP, a gente vai ter o maior número de indígenas participando diretamente das mesas de negociação. A gente tem no Brasil o programa Kuntari Kuntá, que é um programa que está ligado ao governo federal e ao Ministério dos Povos Indígenas. E aí, desde o ano passado, tem pessoas indígenas que estão se preparando para estarem nessas mesas de negociação. E aí, acho que vai ser esse momento muito histórico nesse sentido dessas vozes estarem realmente no centro do debate. Porque não tem como. A gente tem uma ministra que chegou no ministério falando que não tem como a gente decidir as coisas sem ter as vozes dos indígenas falando por eles, né? E aí eu acho que chegou esse momento da gente realmente ter voz, da gente ser ouvido diretamente, e porque somos nós que estamos preservando a floresta, somos nós que mantemos a floresta em pé, então não tem como deixar essas pessoas de fora desse debate. E eu acho que o movimento indígena vem muito forte assim nesse sentido de estar muito preparado para estar nessas mesas de negociação. É muito importante salientar que o movimento indígena, né, Tchum, vem se preparando e é um grande exemplo de organização coletiva, desde os ATLs, desde ter pessoas políticas dentro, pessoas indígenas na política, né, como aconteceu com a Joênia, como aconteceu com a própria Sônia, com a Célia Chacriabá, tudo isso foi um preparo coletivo, né, um traçado de futuro, né, e de preparo, como aconteceu nas ATLs e em outros momentos, né? Talvez o que você está nos contando agora é também também essa preparação coletiva já com esse objetivo de ter esses espaços cada vez mais abertos de voz e de representatividade? Sim, sim, com certeza. Inclusive, a nível internacional, a gente tem
a Cineia, que está dentro do Caucus Indígenas, representando dentro da ONU o movimento indígena, e é uma brasileira, né? E, enfim, tudo isso é muito importante, que vem dessa continuidade que, de certa forma, de certo modo, tiveram essas pessoas que começaram ali na jornada e na luta, né? Então, acredito que sim, é a continuidade desse espaço coletivo de que tiveram pessoas anteriores que abriram caminho para que pudesse ser possível a gente chegar numa COP, o Brasil sendo anfitrião e tendo indígenas preparados para estarem nesse debate. Agora me conta da força que é e da importância que é essa história de ser um jornalista floresta, né? Como é que foi esse preparo dentro da Sumaúma? Como acontece esse momento? E você já falou um pouquinho no começo da nossa conversa, mas eu queria que você reforçasse qual que é a importância da gente ter, de existirem estas vozes com estes espaços para trazer estas narrativas, estas histórias. Dentro de Sumaúma, o programa que eu faço parte, é o Micélio, é um programa que tem como finalidade uma coformação a partir de jornalistas que têm uma base, que são formados dentro da academia, em sua grande maioria no jornalismo, nas faculdades de jornalismo. E aí o Micélio ele tem como proposta conformar as pessoas que são de territórios tradicionais e, a partir disso, tentar unir as duas áreas. E daí acho que a gente entra também num debate do conhecimento científico com o conhecimento tradicional. E aí o intuito é tentar unir essas duas coisas para que elas consigam andar em comunhão. E aí, nesse sentido, a gente tem sementores de jornalistas que são muito experientes dentro da área. E aí, a partir das nossas vivências, a gente começa a ter essa troca de como fazer um jornalismo que seja a partir dessa perspectiva de povos da floresta. E aí eu entro no Micélio justamente nesse viés, e tem sido muito interessante, porque eu estou formando agora em dezembro como arquiteto e urbanista, e eu nunca pensei que eu fosse me apaixonar tanto pelo jornalismo a partir dessa outra óptica, que, enfim, que não é esse jornalismo tradicional, e que eu me apaixonei, contar uma narrativa que é a partir do que eu vivo no meu território, a partir daquilo que o meu corpo é e a partir do que os nossos ancestrais contam pra gente, né? Das nossas histórias, dos nossos modos de vida, nossos encantados, enfim, nossos rituais. E tudo isso me encantou muito, assim, nesse sentido. Eu digo que me lubridiou. É uma palavra que eu tentei procurar um significado, mas que não existe. É um sentido de encantar, sabe? E aí, entro em Sumaúma nesse sentido. E desde então, tenho me apaixonado e tenho me agarrado a isso, porque acredito que a gente, enquanto pessoas que vêm desses territórios, a gente tem muito a falar e tem muito a dizer a partir dessas vivências que a gente tem, sabe? Do que a gente é. E eu acho que é a partir daí que a gente começa a ter uma outra perspectiva de mundo, porque se a gente realmente consegue andar em harmonia com essas duas áreas que são opostas, mas que em algum momento elas se entrelaçam, é a partir desse momento que a gente começa a construir um mundo em que todas as vozes sejam ouvidas. Muito lindo, muito importante o que você nos traz. E para encerrar, então, eu queria que você nos trouxesse na sua COP ideal, na sua COP 30 dos sonhos, o que entra? Eu acho que essa é uma pergunta um pouco difícil de se responder. Eu tenho pensado bastante sobre isso e sobre essa COP que ninguém vê, né? E aí eu acho que o que é mais importante para mim não é o que é importante para as pessoas que vão estar negociando as decisões que vão ser tomadas, né? E aí, para mim, essa Copa que ninguém vê faz muito sentido, porque a gente realmente tá dando voz a pessoas que não vão estar na Zona Verde, que não estar na Zona Azul, sabe? E aí eu acho que contar essas histórias, para mim, é muito mais importante do que... Para mim, não que não seja importante as mesas de negociação, claro que é super importante, mas para mim é muito mais importante ouvir essas pessoas ditas do dia a dia normal, né? E colocar elas para estarem no centro do mundo, de certo modo, né? E aí eu acho que eu tenho tido muita fé nesse sentido, assim, de que a gente pode realmente contar histórias que sejam super importantes para essa COP. Porque a vida
depois da COP, vai seguir na vida dessas pessoas que a COP não vê, né? Exatamente. A vida Pois vai é. seguir com todos os desafios e desse planeta em busca de justiça climática e visibilidade e representatividade. E eu estou muito ansiosa, então, para a gente trabalhar e contarmos histórias. Para você, ouvinte do Vozes do Planeta, saber, a Suma Uma Jornalismo Centro do Mundo está preparando uma grande cobertura. Eu terei uma colaboração trabalhando junto a várias pessoas que compõem a Suma Uma Jornalismo, trazendo a Rádio Suma Uma, primeiro do barco, navegando contra o fim do mundo, e logo depois, direto de Belém, na casa Amazon Climate Hub, fazendo a Rádio Suma Uma, direto da COP30. Todos os dias, às 10 da manhã, teremos transmissão ao vivo, bem no esquema de rádio, e estou muito contente. E o Etchum Acroá Gamela já está convidadíssimo para a gente fazer aí esses paralelos do que está acontecendo dessa COP que ninguém vê. Obrigada por a sua participação hoje aqui nesse episódio especial. Nos vemos em Belém. Muito bem, dando sequência aqui no Vozes do Planeta, nessa edição especial pré-COP, onde estamos ouvindo e trazendo vozes que precisam nos mostrar algumas expectativas importantes e algumas diferenças de outras COPs, com essa COP30 que vai acontecer aqui na Amazônia Brasileira. Eu gostaria de convidar a Ana Paula Prats. Ela é diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira da Secretaria de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, aqui para mais uma participação no Vozes do Planeta. Oi, Ana, bem-vinda aqui mais uma vez ao Planetinha. Oi, Paulina, obrigada aí. Estamos aqui entrando com essa transmissão meio maluca do Ministério do Meio Ambiente, mas muito bom, gente. Bom, Ana, a gente acabou de ouvir o Etchum Acroá Gamela, e ele nos trouxe, justamente, ele é um repórter indígena, nos trouxe as perspectivas de vozes que vão participar das mesas de negociação, vozes indígenas. Isso é um grande diferencial desta COP30, esse é um grande avanço a partir de muita negociação e de preparação. E um outro ponto que a gente cobre bastante aqui no Vozes do Planeta, inclusive você já participou em outros momentos, é o reconhecimento do oceano no equilíbrio climático, o reconhecimento do oceano e da zona costeira e das pessoas que vivem nas áreas costeiras com relação ao impacto dos extremos climáticos, mas também como de soluções para os extremos climáticos. E é algo também muito difícil de se ver em reuniões do clima, e eu queria que você nos contasse como o governo tem trabalhado para que nesta edição de COP, nesta COP30, seja diferente, ou seja, que o oceano seja levado para as mesas de negociação, de discussões, como uma solução também para esses desafios climáticos que estamos enfrentando. Pois é, Paulina, é isso, né? A gente que trabalha com o oceano há muito tempo, eu sempre me perguntei, eu disse, como é que pode o oceano não estar no centro de todas essas discussões climáticas, né? Então, eu vou te contar, começando agora de 2023 para cá, foi essa opção do governo, e que eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre reforçar, de criar o Departamento de Oceano e Gestão Costeira no âmbito da Secretaria de Mudança do Clima. Exatamente, o departamento foi criado com esse objetivo, de trazer o oceano de uma forma integral e permanente para as metas climáticas, tanto nacionais como internacionais. E que a gente começasse a discutir isso de uma forma bem mais integrada e de uma forma participativa, inclusive, no próprio país. Então, o departamento, com esse objetivo, a gente começou a fazer várias frentes de trabalho, né, principalmente na questão internacional, acompanhando todas as COPs e tentando incluir ali o oceano de uma maneira eficaz, mas também trazendo ações nacionais que pudessem alavancar esse reconhecimento do oceano como o principal regulador climático do planeta.
Então, a gente fez algumas opções de, por exemplo, trabalhar a parte da governança com o planejamento espacial marinho sendo implementado e está sendo agora já elaborado nas 4 regiões do país, né? Desde 2023 para cá, com a nossa co-coordenação junto à Secretaria da Comissão Interministerial de Recursos do Mar. Também retomamos o gerenciamento costeiro integrado a isso, olhando muito mais agora para as questões também de mudança do clima, principalmente com o aumento do nível do mar e etc. Então, a gente está agora revendo o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro com esse olhar climático. Outro lado, a gente começou a trabalhar fortemente com os ecossistemas mais vulneráveis à mudança do clima, como os manguezais e os corais. Então, conseguimos aprovar o Pró-Manguezal em 2024 e agora, recentemente, a Procoral, né, uma estratégia ampla nacional de olhar para esses ambientes. Também, do outro lado, trabalhando com alguns principais impactos, como a questão do plástico. Então, a gente conseguiu agora, no dia 1º de outubro, um decreto do presidente Lula com a Estratégia Nacional de Oceano Sem Plástico sendo lançada, e ao mesmo tempo também olhando as questões de como colocar isso no plano clima. Então, foi feito todo esse esforço nacional no setor de oceano e zona costeira, dentro do Plano Clima Adaptação, todas essas ações, desde a conservação, o aumento de área marinha protegida, até a questão do plástico, passando pelo planejamento espacial marinho, pela Pró-Manguezal, pela Procoral, mas também pelo gerenciamento costeiro integrado e toda essa vulnerabilidade da zona costeira sendo colocado no arcabouço do nosso Plano Clima Nacional. E isso foi muito importante, que fez com que a gente conseguisse alavancar, desde o ano passado, no G20, o oceano como um dos temas centrais, e a gente destacou muito ali a importância dos países entrarem nessa competição saudável de cada um estar fazendo seus planejamentos espaciais marinhos, mas com isso a gente trouxe para dentro da NDC brasileira essas principais ações. Então, é a primeira vez que a NDC brasileira, que foi apresentada em Baku, né, na última COP, vai ser levada agora para a COP 30, a NDC tem soluções baseadas no oceano, e a gente destaca o planejamento espacial marinho, a Procoral e o Pró-Manguezal. E isso fez com que, Paulina, a gente também conseguisse, no âmbito internacional, estar apoiando mais e mais ações para trazer para a COP 30. E aí a presidência da COP 30 no Brasil teve assim, uma sacada muito bacana, que foi, ao colocar nas agendas de ação, que as agendas de ação sempre foram coisas meio paralelas da COP, como algumas declarações, sempre teve declaração Oceano-Clima, declaração Saúde-Clima e etc., mas agora são agendas de ação com planos de solução, de aceleração de solução, sendo colocadas nos parágrafos do Global Stocktake, que é o balanço global de carbono. E nesse balanço você tem já tinha desde Dubai para cá aprovado esses parágrafos falando de ecossistemas costeiros e marinhos. Então, essa agenda de ação que a gente está apresentando agora na COP30 é baseada na ancoragem, na implementação do Global Stocktake, em cima desses parágrafos. E aí foi uma grande sacada, porque isso, além de estar numa coisa paralela, que é a agenda de ação, mas também você traz para o âmbito da própria COP, das negociações. Fora isso, a gente também teve um super ganho que, pela primeira vez, na cúpula de líderes, vai ter uma das sessões dedicada à natureza e florestas e oceano. Então, a gente vai ter isso também sendo colocado, né, no próprio dia 6, onde começa a cúpula de líderes. E aí, teve também todo esse movimento que está sendo super bacana da COP, de trazer os enviados especiais. Então, a enviada especial para o oceano, a professora Marinês, que está trabalhando conjuntamente com a gente o tempo inteiro, e a gente está colocando exatamente essa mobilização da sociedade civil nos espaços todos dentro da COP. Então, a gente vai ter vários eventos, eu estou aqui com uma lista de só os eventos que o Ministério está envolvido, são mais de 20 eventos que a gente está coordenando e fazendo nos diversos espaços da COP, mas além disso, outros tantos eventos vão estar acontecendo. Então, a gente tem
tanto na parte que são 4 grandes pilares da conferência, né? Negociação, que é a parte de líderes, a cúpula de líderes vai ter oceano. Na negociação mesmo, a gente vai ter oceano na parte de adaptação, mas também financiamento. Também na parte de agenda de ação, a grande agenda de ação sendo levada, e na parte de mobilização, toda essa mobilização que está sendo feita com a sociedade civil e povos e comunidades tradicionais que vão estar presentes na COP. Então, eu acho que posso dizer que a gente deu um salto quântico aí na questão de colocar o oceano finalmente na coisa Um climática. mergulho. Um mergulho total. Não é ainda o ideal, porque eu acho que a gente ainda tem muito mais para fazer, mas é um caminho que se abre como nunca. E aí, para a COP31, a gente espera que seja aí uma COP azul, que a gente inunde realmente as negociações climáticas. Eu queria só pontuar algumas coisas para nossos ouvintes, nossos ouvintes, desse contexto da importância do que a Ana Paula está trazendo agora para essa COP. Primeiro, lá em 2019, 2020, pela Liga das Mulheres pelo Oceano, nós trabalhamos muito, por exemplo, em cartas para o Congresso, em cartas para quem estava representando o governo nas COPs, para que houvesse esse reconhecimento do oceano nas negociações climáticas, né? Lembra, Ana? A gente, né, trabalhou muito para que tivesse esse advocacy, como se fala, para que o oceano fosse reconhecido nas COPs. Então, nesse salto, ou mergulho quântico que a Ana está colocando, com tudo isso que ela coloca, é nesse sentido. Até muito próximo atrás, 2019, 2020, 2021, ainda estava patinando. A outra coisa importante da gente pontuar aqui é que esse reconhecimento da ligação oceano-clima pela ciência também é mais recente, né? Se a gente for ver um relatório do IPCC, ele vem com essa importância e com esse tamanho em relatórios mais recentes, em 2016 para cá, né? Então, são mergulhos quânticos importantes nesse reconhecimento global do equilíbrio que o oceano pode colocar. E a gente tem trazido aqui, né, não só do equilíbrio climático, do estoque de carbono. E aí, quando você traz para a gente de que faz parte da conta da NDC brasileira, eu queria aprofundar um pouquinho isso, porque é muito interessante que as pessoas entendam, né? As NDCs, como a gente já ouviu em episódios aqui com o Cláudio Ângelo, que faz o nosso beabá de COPs, são essas propostas que os países têm que trazer para a mesa com relação às suas ações, né? A sua parte, o seu quinhão nessa história de como reduzir o impacto nas emissões de combustíveis fósseis, mas também trazendo a questão da restauração. E sempre foi muito focado justamente em florestas, em territórios continentais. E agora, quando você traz essa visão da economia azul, ou seja, do poder que o oceano tem colocado na mesa, eu queria que você nos explicasse. Isso foi algo inédito ou isso já vinha sido também colocado em outros países? Como é que você está sentindo esse reconhecimento também dentro das propostas? Porque isso pode afetar positivamente, por exemplo, muitos dos países do sul global que têm justamente altas áreas de costa, medidas de proteção ou algumas outras possibilidades. Então, o impacto do oceano estar na NDC brasileira, como é que você vê internacionalmente? Já tem outras propostas assim colocadas? É algo muito inédito? Conta para a gente esse histórico. Não, então, na realidade, quando você diz: "Ah, só recentemente pela ciência", não é bem que recentemente pela ciência é reconhecido esse papel. Na realidade, ele foi trazido mais para o âmbito climático há pouco tempo,
Porque o que a gente nota e a ciência mostra é que da era industrial para cá, o que estava acontecendo são o aumento das nossas emissões humanas, né, de gases de efeito estufa, seja por indústria, seja questão de combustíveis fósseis, seja questão de desmatamento, isso tudo estava sendo ali absorvido, a sua grande maioria, pelo oceano, que estava meio silencioso até então. Então era isso que os países mesmo não estavam botando nas suas contas, porque estava ali sendo absorvido e a questão toda estava muito mais no que a gente estava emitindo, no que a gente tem que parar ou reduzir essas emissões. E aí o que a gente está vendo é o oceano se mostrando: olha só, gente, eu estou com febre, eu aqueci, estou muito ruim, vocês olhem para mim, que é isso que a gente está vendo. Agora já foi mostrado também pela ciência que um dos principais pontos de não retorno já está acontecendo com os recifes de coral, né, dado o aumento climático, dado o aumento do aquecimento do oceano, que já era também previsto lá atrás. O próprio IPCC já falava: olha, com o aumento do 1,5 graus, a gente vai ter provavelmente a perda aí de 70% a 90% dos recifes de coral, globalmente falando. Se a gente aumentar para 2 graus, perde tudo. Então, isso já estava sendo avisado há muito tempo, mas era uma coisa meio deixada para lá. Só que agora chegou o momento de que, opa, o meu maior regulador, o cara que estava ali segurando toda a barra pesada, está se mostrando e dizendo: chega, eu estou chegando a um ponto de não retorno em várias situações. Então, por isso também que se começou mais agora a olhar tudo isso. E se mostrar a importância de que não adianta também eu estar olhando só para a floresta se eu não olhar para o mar. Também não é o caso de olhar só para o oceano e não olhar para a floresta e não olhar para as emissões. A gente está num planeta interligado, interconectado, e quem nos liga todo é a atmosfera e o oceano. Então, está ficando cada vez mais claro. E aí, falando para você das NDCs, as NDCs geralmente são números, né? Onde os países colocam lá os seus números, o que eu vou reduzir de emissão para conseguir chegar a essa meta de chegar só até 1,5 graus ou o que seja. E essa redução de emissão, ela vem por vários aspectos. Então, ela vem, no caso do nosso Plano Clima Nacional, ela vem dos setores emissores, né? Que aí é indústria, transportes, resíduos, a questão do desmatamento, mas a questão também da agropecuária e assim por diante. Do mesmo modo que você também tem que mostrar na NDCs o que você está fazendo de principalmente recuperação de alguns ambientes naturais, mas também agora até de adaptação. Então, as NDCs geralmente, que eram mais só esses números, que agora até a do Brasil é uma faixa, elas já trazem elementos ali sendo colocados de que o que o país também está se comprometendo a fazer. E por isso que no Brasil entrou agora também a parte de oceano. É uma inovação? É uma super inovação para o Brasil, mas outros países já tinham feito isso. Por exemplo, o Chile, Paulina. O Chile é um dos primeiros países que colocou na sua NDC ações baseadas no oceano, mostrando que as áreas marinhas protegidas, por exemplo, é um super instrumento de sumidor de carbono. Então, eles colocaram ali aquelas grandes áreas marinhas protegidas como parte da NDC deles. E outros países tantos. Mas ainda não é tão normal ou tão comum assim como a gente queria. Por isso mesmo, na UNOC, né, que também a gente teve toda essa conjunção de eventos internacionais acontecendo esse ano, então a gente teve a Conferência das Nações Unidas para o Oceano que aconteceu início. Na UNOC, o Brasil e a França lançaram conjuntamente o desafio da NDC Azul, que é a Blue NDC Challenge. E com isso a gente desafiando os países a entrarem nessa pegada azul de colocar nas suas NDCs soluções baseadas no oceano. E isso é uma coisa que está crescendo bastante e que a gente se orgulha de estar sendo um dos que está puxando que esse tipo de ação, né, de atividade entre. E aí eu queria também só destacar, porque eu sei que a gente tem que falar rápido, mas só destacar que, por exemplo, planejamento espacial marinho não quer dizer que o planejamento espacial marinho vai diminuir
emissão ou que vá recuperar ambientes. Não necessariamente. Recuperação de ambientes a gente já está vendo na Procoral, na Promanguezal. Mas o planejamento espacial marinho pode ser visto como um potente instrumento para a descarbonização. Porque se eu preciso descarbonizar, eu preciso olhar para o oceano também. E, por exemplo, com eólicas offshore, por exemplo, com o aumento da cabotagem, que diminui um pouco as emissões de transporte, mas eu não posso olhar para isso e simplesmente pensar em estar atrapalhando, impactando mais ainda o oceano. Então, eu tenho que olhar para o oceano de uma maneira a recuperar a saúde do oceano para nos ajudar, para recuperar a nossa saúde planetária. Então, eu preciso ter, por exemplo, esse planejamento espacial marinho de maneira a que eu não impacte mais o oceano. Pelo contrário, que eu identifique ali áreas mais vulneráveis que têm que ser preservadas, tem que ter áreas marinhas protegidas. Por outro lado, áreas que eu posso sim colocar, por exemplo, eólicas offshore, sem impactar tanto mais, entende? Então, a gente também tem essa nossa pegada de dizer que o planejamento espacial marinho é um importante instrumento para a desejada descarbonização dos países. Exato, Ana. A gente estava falando exatamente antes, né, de gravar sobre essa situação, né, de reconhecimento que o próprio país, o próprio Brasil, dentro das negociações climáticas, tem com o oceano, né? Em 2019, eu trouxe essa história, essa carta, né, feita pela Liga das Mulheres pelo Oceano, e você bem lembrou uma situação de que naquela época o governo não tinha apresentado mesmo, né? Se negou esse reconhecimento. Não, pelo contrário. Negou entrar. O Brasil foi um dos que, na hora lá, bloqueou a entrada de oceano nos textos da negociação. Incrível, né? E aí é isso. E por isso que eu falei no início, em 2023, teve essa super importância e prioridade sendo dada com a criação do próprio Departamento de Oceano e Gestão Costeira no âmbito da Secretaria de Mudança Climática, né? Trazendo esse grande objetivo de trazer o oceano para as negociações e para as metas climáticas, tanto nacional, mas também internacional, né? Por isso que eu falo que, assim, nesse sentido, foi um salto quântico, um mergulho realmente muito importante para a gente. Tá certo, então eu agradeço hoje a participação da Ana Paula Prats, diretora da Secretaria de Oceano, dentro da Secretaria de Mudança do Clima, dentro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Nós iremos acompanhar e fica aí o convite para todo mundo que está nos assistindo e querendo entender, acompanhar. Teremos uma participação não só dentro das negociações, dentro da área azul, né, que por acaso se chama área azul, das negociações climáticas do oceano, como também em muitos eventos da sociedade civil, isso, e conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano também, né? A Ana Paula Prats aí desde o início, desde a fundação, participando da Liga das Mulheres pelo Oceano, é esse movimento que é um movimento pela emancipação das mulheres e pela proteção do oceano, no qual eu também, com muito orgulho, faço parte. E então fica o alerta e a atenção para os diversos movimentos que vão acontecer também da sociedade civil com relação à zona costeira, com relação às populações que vivem na zona costeira e com relação ao reconhecimento do oceano como regulador climático. Ana, obrigado e até Belém. Obrigada, querida. A gente se vê lá. Adorei o beijo. Muito bem, antes de encerrar este episódio especial, eu queria comentar algumas coisas com vocês. A nossa ideia inicial era ouvir vozes indígenas, como ouvimos, vozes trazendo questões sobre o oceano, como a gente ouviu também vozes do governo explicando as expectativas e realidades a respeito da COP30, que começa já já. E uma outra voz que nós gostaríamos de ter aqui é de representantes das periferias do Brasil, só que este episódio está sendo gravado no dia 29 de outubro, um dia depois
da maior chacina, da chacina mais letal que aconteceu no Brasil e aconteceu no Rio de Janeiro, na Penha e no Alemão. Então, obviamente, todas essas lideranças e todas essas vozes estão mobilizadas para que nada seja escondido, para denunciar mais essa chacina no país. E então nós deixamos aqui o espaço aberto no decorrer da nossa cobertura da COP30, direto de Belém, para as vozes das periferias, mais uma vez aqui se manifestarem com relação à justiça climática e todas as racismo ambiental e todos os tipos de racismo, como infelizmente nós ainda vivenciamos neste país. Eu queria deixar registrado algumas notícias sobre a juventude mobilizada pela ação climática, que chegaram já no Brasil, de jovens de 3 continentes que desembarcam na COP para trazer essa voz climática. Eles vão apresentar a Declaração do Sul Global, que é um documento que vai reunir propostas de jovens da América Latina, da África e da Ásia. E também falando sobre participação popular, queria destacar então que a Cúpula dos Povos terá uma mobilização global, popular, no dia 15 de novembro, será durante, portanto, a COP, e será uma convocatória para essa marcha global pelo clima, que será feita, então, direto de onde teremos, então, a COP30. Então, a próxima edição deste Vozes do Planeta especial, nós faremos já a partir, então, da casa do Instituto Internacional Araiara. Então, aproveito aqui para fazer esse anúncio. Nós tivemos esse convite de parceria com o Instituto Internacional Araiara, que é pela ação climática, pela justiça climática, e a partir do dia 7 de novembro, nós teremos sempre à tarde uma transmissão ao vivo do Vozes do Planeta, com entrevistas com pessoas que vão passar pela Amazon Climate Hub, que é a casa da Araiara durante a COP30, sempre trazendo a temática de oceano e de justiça climática por aqui. Então, convido todos vocês para nos acompanharem durante essa cobertura, que será interativa, será ao vivo. Teremos também essa participação que ficará no nosso Spotify, nas outras redes replicadoras de podcast. E lembrando, então, que esta iniciativa do Vozes do Planeta é um apoio do Instituto Internacional Araiara, será produzido na casa Amazon Climate Hub, que é um laboratório de inovação ancestral, muito legal isso, um laboratório de inovação ancestral e também de justiça climática. E toda essa cobertura teremos o apoio, então, nas transmissões da Compasso Colab. A produção em loco será da Marcela Zambardino e também da Morena Mariá, e também nós teremos a produção, como sempre, do meu parceiro André Cazé, em todos estes dias de transmissão. Então, eu conto com vocês, eu conto com a companhia e com a escuta de vocês, pois teremos muitas vozes importantes e essenciais para ouvirmos. Até uma próxima. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.